Dia 10 de abril é comemorado o Dia Internacional da Homeopatia. A homeopatia é um sistema de tratamento médico que nasceu na Alemanha em 1796, então já há mais de 200 anos, pelo Dr. Samuel Hahnemann. Então Hahnemann descobriu o princípio de que os semelhantes podem curar os semelhantes, né? Então, diferentemente do que hoje a maior parte da nossa medicina, né, que as pessoas têm conhecimento, normalmente a gente toma um antibiótico para alguma infecção, a gente toma um anti-inflamatório para uma inflamação, um antihipertensivo para equilibrar a hipertensão e assim por diante, sempre com o princípio de o contrário, tentando controlar uma situação clínica. No caso da homeopatia, é completamente diferente esse raciocínio. A gente vai dar uma medicação, um princípio medicamentoso, que é semelhante ao processo de adoecimento da pessoa. E isso surgiu lá quando Hahnemann foi fazendo experimentações nele mesmo. Então ele foi diluindo o quinino, né, que era muito utilizado na época para tratamentos em relação à malária. Ele foi diluindo, porque era muito tóxico, né? E percebeu que à medida em que ele diluísse, e diluía mais, a toxicidade baixava daquele princípio, mas ao mesmo tempo essa experimentação, tomar essas doses diluídas, acabavam trazendo à tona sintomas muito parecidos com a malária. E aí ele intuiu que isso talvez pudesse ajudar as pessoas que tivessem malária. E realmente isso foi se confirmando, né? Então Hahnemann foi tendo essas sacadas de que realmente o princípio do semelhante poderia voltar a equilibrar o organismo, a energia vital. Ele chamou de energia vital esse princípio, né? E aí ele começou a experimentar outras medicações diluídas, venenos, substâncias da natureza, do reino animal, do reino mineral, do reino vegetal, né, plantas. E ele foi fazendo esses testes. Então, por aí começou a desenvolver a ciência homeopática. A ciência homeopática no Brasil, ela já é reconhecida desde 1980 pelo Conselho Federal de Medicina, uma especialidade médica. Portanto, para você ter segurança na prescrição, você precisa consultar com um médico especializado nessa área. Não é assim só qualquer um pode prescrever homeopatia. Existe muita confusão em relação a isso, porque às vezes as pessoas confundem homeopatia, que é um remédio diluído, dinamizado, né, succionado, ou seja, dinamizado, de florais ou aromaterapia, que são outras coisas, porque no caso do floral não existe dinamização, que é essa diluição e essa agitação do princípio, não existe, né? Então é uma coisa muito mais concentrada ponderalmente. Na homeopatia, você dilui a substância e quanto mais dilui, mais sutil vai ser o efeito dela na energia vital. Portanto, coisas completamente diferentes. Então, para prescrever tratamentos homeopáticos no Brasil, precisa ter especialidade médica. Então, só para deixar isso claro, tá? É claro que o veterinário vai poder exercer na sua área de atuação, também o odontólogo vai poder exercer na sua área de atuação, tá certo? Mas eu venho trazer aqui também hoje para vocês, em comemoração com esse Dia Internacional da Homeopatia, né, trazendo também um caso clínico muito interessante que eu atendi desde o ano passado. Né? Eu comecei a atender essa moça mais ou menos em abril, completou um ano do tratamento. Nesse período, ela veio 4 vezes comigo, 4 consultas. Essa paciente, então, para contextualizar vocês, ela tem 39 anos, né? Na época ela tinha 38, e ela tinha ido com a família, né, com os 2 filhos e o marido, para os Estados Unidos, né? Tentar lá um novo trabalho, trabalhando com algumas famílias. Então ela trabalhava de empregada doméstica para 2 ou 3 famílias americanas e foram tentar a vida lá então. Só que esse processo foi muito intenso para ela, muito intenso, e morar para lá. Além disso, ela estava passando um período conjugal muito delicado, em que existia muito conflito, muita discussão, né, muitos atritos com o marido. E ainda ela tendo que dar conta do inglês, que ela não dominava, dar conta de uma nova função que ela não estava acostumada a fazer, dar conta de um novo país, de uma nova cultura e ainda 2 crianças para cuidar. Imagina o quanto isso não trouxe de estresse para ela. E eu sempre brinco que o estresse, para cada pessoa, se manifesta de formas completamente diferentes, né?
Então, para essa pessoa em especial, ela entrou num quadro muito forte de hipocondria. Ela ficou completamente hipocondríaca, uma coisa muito forte que aconteceu. Então ela ficava com medo, né? Olha como é que ela descrevia o processo de sofrimento dela, né? Ela tinha sido internada no hospital por uma infecção urinária, né? E nessa infecção urinária ela já começou a achar que aquilo poderia agravar, que ela poderia perder um rim, que ela conhecia alguém que tinha tido infecção urinária e teve que amputar uma perna. Ela ficou apavorada, ela ficou chocada totalmente. Essas foram as palavras que ela descrevia lá da profundeza da experiência dela, né? Realmente chocada com tudo que estava acontecendo, com muitos pensamentos assim destrutivos de que algo muito mais sério ia acontecer, né? E isso era só uma infecção urinária. E ela fazia os exames, e os exames mostravam que ela estava melhor, e ela não acreditava. E ela ia num urologista, ia num outro urologista, ia num ginecologista, mostrar exames, pedir exames, querendo fazer ultrassom das vias urinárias, dos rins. Por quê? Porque ela estava nesse processo hipocondríaco. Além disso, ela ficava pesquisando na internet muitas coisas, né? Então ela começava a entrar em contato com casos muito complexos e ela achava que o caso dela era assim também. E assim foi, ela falou que tinha muito medo dessa mudança que ela fez, né? A gente pôde perceber também que tinha muitos sintomas de medos, né? Então, medo de alguém entrar na casa, um medo terrível de que minha filha fosse esfaqueada lá, né? Medo de morrer, medo de pisar no chão e ter uma infecção urinária. Então, muitos medos nesse momento da vida dela. Ela tinha um sonho também, que ela relatou na primeira consulta, que ela estava na casa da avó no Brasil, muita lama no quintal, ia subindo nessa lama, medo e um sentimento muito triste de ver aquela cena, tá? E aí outros sonhos, né, de que estava no hospital, estava numa UTI, de que ela ficou inválida, olha só a repetição do padrão, também nos sonhos, nos medos, na descrição das queixas clínicas dela, né? E além do que ela tinha uma insônia muito importante, né, nessa primeira consulta. Então, insônia, pessoal, não tem nada pior para drenar a energia, né, da pessoa do que você não conseguir dormir bem, né? Então, dormir bem é um pilar central, né, na saúde, na longevidade de qualquer pessoa. E aí, então, eu precisei, nesse momento, eu entrei com homeopatia, né? O medicamento que eu compreendi que seria muito bem aplicável a ela era algum medicamento que tivesse fortemente na experimentação homeopática sintomas de hipocondria, de achar que tinha alguma coisa mais grave, de muitos medos. E também a experiência, a sensação vital dela que ela descrevia quando eu pedia para ela aprofundar na experiência e me falar profundamente o que ela tinha experienciado quando foi para os Estados Unidos ou quando foi para o hospital, a palavra que vinha era choque, assustada, né? E como ela tinha muitas sensações corporais, muitas somatizações, né, que é muito comum numa pessoa que tem hipocondria, a gente escolheu um remédio de plantas, né, porque no reino das plantas existe uma sensibilidade aflorada, né? Então, são muitas sensações, são muitas percepções, o sinestésico é muito forte no processo do sofrimento, né? Então tem muitas experiências sensoriais. Eu escolhi família das plantas, mas tinha que achar qual subfamília, né? Qual família lá que teria mais conexão com a descrição do caso dela. E aí a gente pôde perceber claramente por essa sensação de que algo ia acontecer, um medo muito terrível, uma tentativa de contornar aquela situação, um desespero. Eu escolhi as Asteráceas, né, que é uma família, uma subclasse Asterácea, e dentro das Asteráceas a gente escolheu uma família chamada Loganiaceae. A Loganiaceae é uma família com várias plantas, né, mas tem uma planta específica que na homeopatia a gente utiliza com bastante regularidade, que é a Ignacia amara, tá? Ignacia amara que foi o que a gente usou para essa paciente, e ela tomou Ignacia amara e eu tive que, nesse momento, fazer o uso de algum medicamento psicotrópico para ajudar ela a dormir, porque ela não estava conseguindo dormir e ela estava já quase enlouquecendo. Então ela usou esses dois princípios, eu pedi exames, a gente foi investigar a parte metabólica, hormonal dela, né, toda a parte de vitaminas também, que é super importante. E aí depois ela veio 40 dias depois, eu pedi para ela marcar logo em seguida a consulta.
E após esses 45 dias aí de início de tratamento, ela já relatava que estava muito melhor, muito mais tranquila, ela se sentiu muito bem depois de tomar o medicamento homeopático. Ela até comentou que nos primeiros dias ela se sentiu um pouco mais agitada e depois acalmou. Diminuiu 80% os pensamentos, as percepções em relação ao rim, à infecção urinária, a todo esse processo hipocondríaco dela. É muita melhora, pessoal, em pouquíssimo tempo. Nenhum medicamento alopático consegue fazer isso, tá? É muito raro isso acontecer. Mas na homeopatia, se o princípio medicamentoso foi bem prescrito, a melhora é muito intensa em pouco tempo, em geral, tá? Como o quadro dela era um quadro um pouco mais agudo, também a reação vital do corpo dela vai ser mais rápida, né? Por isso que ela melhorou mais rapidamente. E claro, ela com o psicotrópico conseguiu dormir melhor também. A gente já começou um processo lento de retirada. Eu comecei a colocar melatonina, magnésio, alguns minerais e hormônios que ajudam a relaxar, fazer a pessoa ficar mais relaxada, né? E assim foi o tratamento dela. Depois ela voltou mais no final do ano passado. Ela estava bem melhor, ela tinha tido uma certa crise, porque ela teve alguma ardência urinária e ela já achou, né, que ia fazer uma infecção. Porém, a referência havia mudado. Ela sabia, puxa, eu já pensei dessa forma e não era. Agora deixa eu ver, deixa eu consultar com o doutor para ver. Então ela mudou um pouco aquele exagero de resposta, né, que ela tinha, e ela começou a questionar um pouco mais os pensamentos dela. Então um paciente com um transtorno mental, né, pessoal, situações clínicas de transtorno mental, depressão, ansiedade, hipocondria, obsessivo compulsivo e assim por diante, pânico. Quando a pessoa consegue confrontar o pensamento, ou seja, não confiar tanto no pensamento, questionar o que está sendo pensado, olhar um pouco de fora, como a gente fala, mindful, né? Olhar um pouco mais à distância. Isso tem um grande efeito terapêutico na relação com a queixa clínica, porque o que faz a gente entrar num processo de instabilidade maior é a gente acreditar muito no que a gente está pensando ou sentindo no corpo e começar a criar uma história, uma novela com aquilo, não é mesmo? Então, com a postura dela mudando, olhando um pouco mais, peraí, calma, na outra vez não foi assim, talvez não seja. Deixa eu parar aqui de seguir essa novela que eu estou criando. Só de ela fazer isso, ela já melhorou, né? E aí, no final das contas, pessoal, eu reavaliei essa paciente agora, recentemente em abril. Ela está imensamente melhor. Ela deixou de tomar qualquer medicamento controlado. Ela usou homeopatia algumas vezes, mas agora a gente está no esquema de retirada até do próprio medicamento homeopático. E ela queria sair dos Estados Unidos, queria voltar para o Brasil, ela já não quer mais, ela está se sentindo bem lá. A relação com o marido melhorou significativamente e ela está mais adaptada também à cultura. É claro que tem o esforço dela, o processo de tempo acontecendo, mas sem dúvidas a homeopatia agiu em todos esses níveis. Então, a beleza do tratamento homeopático é que ele não trata uma queixa específica, ele vai tratar tudo, né? Todo o contexto da pessoa, suas relações, a forma como ela se comporta, a forma como ela percebe a realidade dela, e, portanto, é um tratamento bem integrativo. Então, esse era o caso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Até o nosso próximo vídeo. Se você não se inscreveu no canal, gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, faça seu comentário. Se você já fez tratamento homeopático, deixa seu comentário aqui. Eu quero saber como que foi para você esse processo, tá bom? Até a próxima!